Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Alô, amigos do mercado, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer e uma honra hoje estar recebendo o senhor Antônio Isidoro, um dos maiores produtores de eventos desse país. Toninho é um cara de larga experiência, que trabalha no nosso mercado há tanto tempo e vai contar para a gente um pouco de tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida profissional. Com vocês, Antônio Isidoro. Cláudio, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelo carinho. Tenho certeza que as suas palavras vão enaltecer muito a minha vida, eu não vou esquecer isso jamais. Muito obrigado. Na verdade, a minha carreira profissional, ela começou há muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás, eu era propagandista de laboratório, olha que legal, propagandista de laboratório, e eu fui o mais jovem propagandista do Brasil. Eu tinha 18 anos de idade, na verdade era 17 para 18, e eu trabalhava no laboratório Sintofarma. E nesse laboratório eu visitava as farmácias, visitava os médicos, vendia, e na verdade naquela época a gente fazia uma coisa chamada PVC, que era propaganda, venda e cobrança. Ou seja, não existia esse esquema hoje que você manda, tem os boletos. Não, eu pegava a duplicata e recebia da farmácia. O médico prescrevia na farmácia e depois eu vendia e depois cobrava. Esse foi o início. E naquele período eu conheci um monte de gente. Dentre elas, eu conheci um cara que eu fiquei até apaixonado naquela época, né? Que é um cara que hoje é um grande amigo, chamado Edson Daguano. O Edson Daguano, ele foi trabalhar numa empresa, foi junto a assessorar e ser vice-presidente ou presidente de uma companhia chamada Elos, e na Elos, ele foi para Elos, e o que ele fez? Ele foi lá e trouxe aqueles profissionais que trabalhavam na área farmacêutica para tentar trabalhar junto com eles na Elos, junto com o Nelson Varenga lá. Então foi um grupo muito grande que foi para lá, e esse grupo foi para lá e a gente começou a trabalhar lá. E foi uma época muito legal. E o que é mais legal para mim naquele período? Eu estudava, fazia faculdade, fazia a Alcântara Machado, e da Alcântara Machado eu comecei estava estudando e os professores começaram a me observar, porque era muito legal. E aí, um dos professores, foram dois até, né? Um chamado Cláudio Baeta Ribeiro Leal e o outro chamado Marcos Vinícius Garreta, eles ficavam me observando, falando, pô, peraí, cara, que esse cara está falando algumas coisas que são legais e tal, na aula, né? Ele questionava pra caramba e tal. Peraí, você não quer ser professor? Eu estava estudando. Eu falei, como é que eu vou ser professor? Aí eles me convidaram e eu passei a ser professor assistente da Alcântara Machado, sendo aluno da Alcântara Machado. Alguns anos depois, quando eu me formei, eu fui convidado para ir para a ESPM, né? Na ESPM eu fui convidado até pelo professor Gracioso, que eu até adoro, a paixão muito grande por ele, fui lá para a ESPM, aí da ESPM fiquei lá, aí fui para a FAAP, fui para diversos lugares. Trabalhei em algumas agências, né? E até que resolvi montar o meu próprio negócio. Um negócio chamado Isidoro Marketing Promocional. A Isidoro é uma empresa que tem muitos anos, mas muitos anos mesmo, mais de 30 anos, né? E quando a gente montou essa empresa, a minha preocupação maior era trazer essa molecada, essa juventude para trabalhar comigo. Então eu pegava esses meninos que não tinham experiência e punha eles junto comigo para eles poderem aprender e trazer um pouco do que eles tinham, o know-how que eles tinham. Isso foi uma coisa espetacular, porque isso me rejuvenescia, né? E foi muito bom, mas muito bom mesmo. Então, na realidade, a minha carreira transcorreu desta forma, me casei, tenho hoje 3 filhos maravilhosos, né? Que é o Marcel, a Maiara e a Beatriz. Esses meus filhos são espetaculares, os meus filhos são todos, cada um com a sua carreira aí pelo mundo afora. A minha filha mais nova, a Beatriz, ela é casada com um americano, mora em Nova York, ela trabalha na Broadway, ela é manager da Broadway, né, trabalha na Broadway. A outra minha filha, a Maiara,
ela é manager da TikTok e da Resso, né? E o meu filho, Marcel, é um cineasta, um produtor brilhante que trabalha em várias empresas, inclusive hoje trabalha para a Globo, Globo, Facebook e todas as empresas que faz. Ele viaja, pelo menos faz uma viagem internacional a cada 2 meses para fazer algum trabalho lá fora, junto com diversas pessoas. Então, essa é a minha carreira. Legal. Tá? Acho que isso dá para sintetizar um pouquinho. Não posso esquecer da dona Simone, a minha mulher querida, minha esposa querida, sabe, que é maravilhosa, que é o grande sustentáculo e a minha parceira nesses quase 40 anos de convivência. Muito legal, Toninho. Foi uma carreira interessantíssima, passando por várias experiências diferenciadas, inovadoras, que te trouxe até aqui. Parabéns, viu? É uma coisa muito, muito legal. Cláudio, se você me permite até, só para complementar, uma outra coisa que eu descobri nesse mundo maravilhoso é que os amigos são uma das coisas mais importantes que você tem na vida, além da família, sabe? E a gente preserva a amizade. Tantos amigos como você são amigos meus, todos os meus amigos têm muito mais de 30, 40 anos na minha vida. Eles acompanham tudo isso comigo. Isso é muito legal, sabe? Isso eu não abandono nunca. Muito bom, muito bom. Agora me diga uma coisa, você com tanta vivência, tanta experiência, já atuou em cliente, já atuou em agência, já tem uma empresa de sucesso de eventos promocionais. Me fala aí das coisas mais relevantes que você viveu nesses 40 anos aí de profissão. E aí tem um monte de coisa. Eu vou tentar pontuar aí uma ou duas coisas, ou 3 coisinhas, sabe, que a gente fez, mas tem um monte aqui, mas tem coisas muito legais. Sabe? Eu tive a honra de trabalhar em 2 Olimpíadas maravilhosas, 2 Olimpíadas. Eu trabalhei tanto na Olimpíada dos Estados Unidos, de Atlanta, a Olimpíada, como a Olimpíada da Austrália, lá da Austrália, né? Então, uma trabalhando para a Brahma e outra trabalhando para o Banco do Brasil, né? Nessas 2 Olimpíadas foi muito legal, a gente montou lá a torcida brasileira, né? E essa torcida brasileira é muito legal. A gente montou uma coisa chamada Fábrica da Torcida. Essa Fábrica da Torcida era espetacular, onde a gente levava as camisetas daqui, as coisas daqui do Brasil, e lá a gente reunia numa sede que a gente montava e treinava essas pessoas para que elas adentrassem aos estádios e ficassem no estádio torcendo pelo Brasil, sabe? E utilizando o que a gente utilizava, alguns brasileiros e muitas pessoas de lá. Então, nos Estados Unidos. Você está falando de que ano? Isso nós estamos falando de a Olimpíada por exemplo, da Austrália foi 2000, né? Foi em 2000. Nós estamos falando da Olimpíada dos Estados Unidos, a Copa do Mundo foi, acho que 94. 94. Acho que foi em 94, acredito eu, se não está me falhando a memória. Não, foi em 94. Foi em 94. Então, ou seja, tudo isso a gente fez e foi muito legal. Como é que a gente fazia tudo isso? Sabe, era um trabalho espetacular. Era um trabalho a 6, 8, 10, 20 mãos, onde a gente reunia todo mundo, a gente trabalhava com todo mundo e era um trabalho de observação. A gente observava aonde as câmeras estavam, a gente verificava como era, a gente assistia as coisas antes e lá a gente posicionava a torcida naquele local. Fala, como é que a gente posicionava naquele local? A gente tinha ingressos em vários pontos do estádio. E nesse local. E nesses ingressos, a gente pegava, a pessoa levava um lote de camisetas, sentava lá e convencia as pessoas que estavam do seu lado a colocar a camiseta para fazer parte com ele. Era muito sensacional, né? Isso foi uma coisa espetacular. E outra coisa que a gente fazia, para ficar mais fácil, a gente conversava o menos possível, tinha que ser muito rápido isso, né? Então, a gente chegava lá, não. Então, tinham mulheres maravilhosas que estavam lá fazendo e rapazes também, sabe, que estavam no meio. Então, ele chegava no meio, tá certo, e a pessoa colocava, não sabia nem o que ele estava fazendo, e daqui a pouco, quando você olhava, tinha um bloco da torcida lá naquele espaço que a gente precisava, sabe? Você pode prestar atenção, se vocês olharem as torcidas hoje, você pode ver que ela tem vários locais e tem um local específico onde ela fica, naquele local específico que a gente trabalhava, ok? Esse foi um case que a gente fez bacana, tanto para a Brahma, a número 1, como a gente fez para o Banco do Brasil. E tem uma coisa que eu acho que é muito relevante. Eu comecei a falar da Elos, e a Elos foi, para mim, uma das coisas que rompeu com tudo. Em 1979, estava eu, Edson Daguano, Nelson Marinho, tudo indo almoçar,
De repente começa a tocar uma música no rádio fazendo assim, ó, meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa. Eu falo, meu Deus, é isso! É isso que eu quero, é isso que eu quero. É uma música que a Rita Lee cantava e nós fomos atrás da Rita Lee para tentar ver o que a gente podia fazer e colocar numa campanha da Elos. E a Elos, em 1979, num governo que não era democracia naquele período, vocês lembram disso? Em 1979, o que ela fez? Ela fez uma campanha chamada Tire a Roupa para Quem Você Gosta, onde mergulhavam dentro da piscina e nadavam, tiravam a roupa e namoravam dentro da piscina. Isso foi uma coisa espetacular, foi muito legal. A gente agradece até a nossa querida roqueira Rita Lee, que acreditou junto com a gente, ao Manuel Poladian, na época que era empresário deles, e foi e acompanhou, intermediou para que a gente pudesse fazer isso. E eu me lembro claramente o dia que a gente foi conversar lá com eles, a Rita morava lá no Pacaembu, na rua Ferdinando Laboriot, não esqueço jamais disso. Eu fui lá na casa dela conversar, estava com ela e com o Roberto de Carvalho, que era o marido dela, né, junto com o Manuel, e a gente conversou, e bom, ela topou, já o Edson fecharam contatos, fizemos essa campanha, foi muito legal, sabe? Eu acho que foi uma coisa espetacular. Além disso, voltando aqui agora, lá para a Brahma, que é a Brahma que a gente fez a banda de trabalhos para a Brahma, eu me lembro, alguns anos atrás, a gente foi, a Oktoberfest era um sucesso. E na época, no passado, hoje são todos uma cervejaria, as cervejarias, elas se encontram, parece que a cervejaria é uma só, né? É uma só tem uma cervejaria no mundo, graças a Deus, né? Gerida por brasileiros, né? A Brahma resolveu que ela queria ir para o Oktoberfest lá para Blumenau, né? E na época, quem tomava conta era a Antártica, que era o grande concorrente dela, sabe? O grande concorrente. E aí o que aconteceu? Fomos para lá, junto com grupos, acho que você participou ativamente dessa ação, né? E a gente foi para lá para colocar a Brahma dentro da Oktoberfest. Chegamos no espaço, não tinha espaço para a gente. Todos os pavilhões estavam lotados. Só tinha um lugar, um ginásio chamado Galegão. Tímido. Um ginásio, só tinha um ginásio. E nós fomos lá para esse ginásio. Pegamos esse ginásio, montamos um espaço espetacular, que era um palco espetacular, e levávamos artistas, levávamos um monte de coisa, levamos Regina Duarte, levamos Antônio Fagundes, Gianecchini, levamos um monte de gente, Gianecchini não foi Gianecchini, um monte de artistas, não vou tentar lembrar agora dos artistas, mas foram um monte de artistas que a gente levou para lá, e foi um tremendo sucesso isso, sabe, essa campanha da Oktoberfest, e a gente, com esse espaço no Galegão, nós engolimos o que estava acontecendo nos outros pavilhões, que era muito tradicional. Então, a banda alemã, as bandas alemãs que viram que aquilo era legal, elas entravam com a gente, porque a gente tinha na época, eu acho que essa faz parte, inclusive, do seu DNA, Cláudio Venâncio, que era o seu número 1 que você fazia, aquele número 1 que é um dedão desse tamanho assim, ó, né? Você segurava na mão, que é o trabalho do nosso genial Cláudio Venâncio, lá junto com o grupo dele. Ou seja, a gente pegava aquele número, aquele virava uma sensação, as televisões queriam filmar, gente, foi simplesmente sensacional. Agora me diga uma coisa, você que tem toda essa bagagem nas costas, que é um privilégio, você que fez eventos os mais variados, desde congressos para empresas de remédio, empresas de bebida, fabricantes de jeans e assim sucessivamente. Você que durante tanto tempo fez concursos onde as pessoas precisavam mandar cartas com um invólucro, com alguma coisa. Eu me recordo que de uns eventos seus, vocês precisaram de 3, 4 caminhões de cartas. Foi um sucesso assim estrondoso. Como é que você faz um paralelo daquela época para os momentos de hoje, onde o consumidor está praticamente 36 horas ao dia ligados no digital e tem uma situação totalmente diferente? Como é que você vê os próximos tempos?
Mudou muito, Cláudio, né? Mudou muito, né? Quando você fala das cartas, eu me lembro, essa campanha que você está falando é uma campanha, tem essa e várias. A gente fez para a Bombril, é uma campanha espetacular, né? Que eram os bonitões da Bombril e tal, que eram 4 atores espetaculares, Cauã Raymond, vai por aí fora, que estavam na Bombril. A gente fez uma campanha espetacular que recebemos lá, na verdade, foram 6 carretas de cartas. Era coisa enlouquecedora. Nós fizemos um ginásio para poder sortear aquelas cartas. Aquilo era espetacular. Hoje mudou tudo. Aí nós temos um paralelo. Eu quero fazer um paralelo a partir do ano de 2020. 2020, o mundo fez isto aqui, ó. Ele mudou. Ele mudou com uma coisa, infelizmente, que afetou muitas pessoas. Infelizmente, eu lamento muito tudo que aconteceu, as mortes, as coisas que aconteceram, mas a pandemia mudou tudo, mudou tudo. A pandemia deu uma resetada no mundo. Ela resetou o mundo, resetou, e aí nós tivemos que rever tudo que a gente podia fazer. E aí, o digital, que até então fazia parte dos nossos negócios, mas era uma parte não tão grande, eu diria que era essa a diferença, né? Era essa a diferença, ele passou a ser isso aqui, ó. Ou seja, ou a gente se aperfeiçoava, ou a gente estava fora do mundo. Todos os eventos que existiam presenciais pararam até em função da saúde, claro, tinha que ser feito isso mesmo, sabe? Então a gente teve que se aperfeiçoar e tentar entrar na área digital muito mais forte. Então os eventos digitais começaram a acontecer bastante, sabe? Começaram a acontecer as lives, começaram a acontecer os congressos que eram digitais, iam todos, sabe? Ficava lá, fazia num estúdio lá com 4, 5 pessoas e as outras 2.000 ou 3.000 assistiam via, vamos falar, a nuvem, via por aí, né? Elas assistiam e acompanhavam, fazia aquela interatividade na forma digital. O que eu vejo é o seguinte, hoje, a pandemia foi passando esses anos, ela acabou. Eu diria para vocês que ela não terminou, ela está indo embora. E aí o que aconteceu? Os eventos começaram a voltar. Tanto é que vocês têm visto, vocês têm assistido, os eventos estão voltando, um monte de eventos maravilhosos estão voltando, sabe? O próprio Cirque du Soleil, por exemplo, está voltando, volta agora dia 7, 8 de setembro, ele está aí de novo, o Cirque du Soleil está acontecendo de novo aqui no Brasil, lá no Vila Lobos. O Rock in Rio começa agora, nessa semana, Então, os eventos começaram a voltar. Os eventos vão ser todos presenciais? Eu diria que eles serão híbridos. Vai haver uma mistura. Porque o cliente descobriu que ele pode fazer, e a gente também, tá? Ele pode fazer isso dando uma mesclada, sabe, entre o presencial e o digital, que é o que vai acontecer daqui para frente. Muito legal, senhor Antônio Isidoro. Puta, é sempre um prazer e uma alegria falar com você. Agradeço muito o seu tempo, que eu sei que é corrido e precioso. Desejo a você todo o sucesso do mundo e que você continue com esta força na área de eventos e promoções. Olha, eu que agradeço a você, Cláudio. O Cláudio é um gênio em forma de pessoa, e ele sempre foi um cara que estava na frente do seu tempo. Ele tem um projeto espetacular chamado Encontro de Mídias, que esse ano me parece que faz 10 anos, é 10 anos, Cláudio? Acho que é 10 anos. Faz 10 anos, e o Cláudio sempre com essa cabeça voltada para a atualidade. O Cláudio está à frente do seu tempo. Ele é simplesmente espetacular. Vale a pena vocês se aprofundarem. Dá um Google lá no Cláudio Venâncio e verifica quem é ele no Encontro de Mídias, que vocês vão ver. Tomem cuidado, porque o Toninho é meu amigo de coração e meu brother, fica enchendo a minha bola aqui, eu fico acreditando nas coisas que ele fala. Não levem muito a sério, não. Toninho, mais uma vez, muito obrigado, prazer falar com você. Amigos do Encontro de Mídia, até a próxima. Tchau. Tchau, Toninho. Tchau. Uma produção Compasso Colab.